Eu sou o Dr. Tarcísio Schirbeck, trabalho no Visão Hospital de Olhos e sou especialista em glaucoma. E vou falar sobre essa doença, que é uma das principais preocupações que os oftalmologistas têm ao atender os seus pacientes. E por que dessa preocupação? Porque o glaucoma, em geral, é uma doença que não é percebida pelo paciente, porque na maioria dos casos a doença não apresenta nenhum sintoma, nenhuma alteração. O paciente não sente dor nos olhos, o paciente não percebe que a visão está diminuindo, o paciente não tem nenhuma queixa que leve ele à consulta. Em geral, o glaucoma é identificado somente no consultório médico. E como é feito o diagnóstico do glaucoma? Para a gente fazer o diagnóstico do glaucoma, a gente precisa de algumas etapas. A primeira etapa é uma conversa com o paciente para saber o histórico familiar desse paciente, porque naturalmente a gente sabe que pessoas que têm casos na família de glaucoma, pessoas que são da raça negra, pessoas que já fizeram alguma cirurgia ocular que teve alguma complicação, têm um risco maior de desenvolver glaucoma. Então esse é o primeiro ponto a ser avaliado. Depois disso, a gente faz o exame clínico do paciente. A gente examina todas as partes do olho, a córnea, a íris, a retina e principalmente o nervo óptico, que é o local do olho onde temos a lesão do glaucoma. Além disso, fazemos também a medida da pressão intraocular, que é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de glaucoma. A partir de então, caso seja suspeitado ou mesmo já comprovado a presença do glaucoma, a gente solicita alguns exames complementares para trazer novas informações, novos dados para o esclarecimento da real situação do paciente. Esses exames são campo visual, curva tensional diária, gonioscopia, tomografia do nervo óptico e outros exames. Com o resultado de todos eles, o médico chega à conclusão de que o paciente tem ou não essa doença. Caso o glaucoma seja realmente identificado, é proposto o tratamento. O tratamento, felizmente, tem tido muitas evoluções. A principal forma de tratamento atual envolve o uso de colírios e felizmente nós temos uma grande variedade de colírios para usar nos pacientes com glaucoma. Existem, porém, alguns casos em que são recomendadas cirurgias. A cirurgia mais tradicional na área de glaucoma se chama trabeculectomia, que envolve a confecção de um túnel para facilitar a saída do humor aquoso, que é o líquido que fica dentro do olho, para a região externa do olho, de forma a atingir um melhor controle da pressão. Além disso, a gente tem tido grandes novidades em tratamentos cirúrgicos para o glaucoma, novas cirurgias a laser, novas cirurgias com implante de dispositivos. A gente tem, por exemplo, a cirurgia da trabeculoplastia seletiva a laser, que ela funciona através da aplicação de laser de uma forma tranquila, de forma ambulatorial, em que o paciente faz a aplicação, vai para casa usando alguns colírios e, na grande maioria dos casos, em 80% a 90% dos casos, ele consegue um ótimo controle da pressão, muitas vezes até sem a necessidade de usar colírios. Um outro tipo de tratamento, também a laser, se chama micropulse, em que ele envolve a ciclodestruição do corpo ciliar, que é a parte do olho que produz o líquido, o humor aquoso, que é responsável pela manutenção de uma adequada pressão ocular. Existem casos mais complicados, como pós-operatórios de cirurgia de retina, pós-operatórios de trauma, pós-operatórios de transplante de córnea, pacientes que tiveram infecções ou inflamações muito fortes no olho, em que as outras cirurgias mais tradicionais, mais convencionais, não têm o resultado esperado. Então, essa nova tecnologia do micropulse permite que, com sua aplicação, o corpo ciliar diminua a produção desse líquido e, a partir daí, a gente consiga um ótimo controle da pressão. E, por fim, também temos a cirurgia do implante do dispositivo a-stent, que, na verdade, se trata de uma espécie de uma válvula, de um tubo que é colocado numa determinada região do olho, o trabeculado, que é a parte do olho que obstrui, que dificulta a saída do líquido do olho e dessa forma aumenta a pressão. Isso acontece porque as pessoas que apresentam glaucoma, com o passar da idade, vão tendo essa alteração anatômica dessa estrutura do olho.
Então, com esse dispositivo, a gente consegue promover uma passagem mais fácil do humor aquoso por uma via bastante fisiológica do olho, tratando-se então de uma cirurgia denominada minimamente invasiva e com ótimos resultados.